Salve, meu amigo, minha amiga, e agora eu vou te ensinar exatamente como que você começa uma redação para você não se perder mais. E eu tô falando de dissertação argumentativa. Esse tipo de texto que eu vou te ensinar agora. Mas ó, dá aquela moralzinha aí, se inscreva aqui no canal, porque, meu, a gente tá crescendo demais. Eu quero chegar logo a 600 mil inscritos e, meu, falta coisa aí de 6 mil pessoas, então isso é muito rápido se você fizer a sua parte também, fechou? Bom, vamos lá. Para começar a redação, eu preciso que você entenda o seguinte. A introdução vai ter 3 passos. Então eu vou colocar aqui na tela para você. Ó, C, T, T. Esses são os 3 passos. O que é isso? Para cada uma dessas letras tem uma palavra para você entender melhor. É contexto, tema e tese. Você só vai ir para o segundo parágrafo depois que você passar por esses 3 pontos. Quais são os pontos? C, T, T. Contexto, tema e tese. É isso, tá? Tem que fazer esses 3 pontos. Depois que você fez esses 3 pontos, aí sim você vai colocar o seu dedo de novo lá naquele espacinho de parágrafo e vai fazer a outra parte. Belezeira? Bom, vamos entender então o que é exatamente cada um desses pontos do CTT. Contexto, galera. Contexto é o quê? Vai ser a sua primeira frase, tá? Então entenda o seguinte, o contexto vai ser a sua primeira frase. O que é um contexto? Você vai escrever uma frase que contextualize o seu leitor. Então, por exemplo, nós estamos falando sobre o tema, faz de conta, hein? Faz de conta que o tema é a violência no trânsito no Brasil. Tá, você vai pensar, meu, se eu encontrasse alguém na rua, cheguei! E começasse a falar uma redação. Você encontra uma pessoa e fala assim, vou falar minha redação para você, tá? E a pessoa fala, beleza. Como que essa pessoa perceberia o tema da redação? Ou seja, como que essa pessoa saberia que nós estamos falando sobre violência no trânsito no Brasil? Porque você vai ter que contextualizar ela. Como que contextualiza? Pensando assim, meu, por que a gente está falando sobre isso? Por que um tema desse foi parar na redação? Imagina o corretor, tá deitadão lá na casa dele ou tá no escritório dele paradão. Por que ele fala, meu, o tema da redação da prova vai ser violência no trânsito no Brasil. Tem um contexto, algo estava acontecendo para ele puxar esse tema para redação. Então é isso que você vai escrever. Por exemplo, começa a redação assim, infelizmente, vírgula, no Brasil, vírgula, o número de acidentes de trânsito tem aumentado a cada ano. Pronto. Isso é um contexto, é a primeira frase. Ou, infelizmente, no Brasil, o índice de acidentes no trânsito ainda é elevado. Ponto final. Essa é a sua primeira frase, então você está contextualizando, beleza? Show de bola? Deu para entender? Feito isso, você percebeu. Depois que você faz o contexto, que é a sua primeira frase, você faz o seguinte, ó, ponto final. Mas depois desse ponto final, como diria tia Margarete, letra maiúscula na mesma linha ainda. Por quê? Olha aqui, C, T, T. Você só vai para o outro parágrafo depois que você fizer as 3 coisas, contexto, tema, tese. Nós só fizemos o contexto e ponto final. Fizemos a primeira frase. Agora você continua na mesma linha. A próxima parte é a apresentação do tema. E agora você pode decorar esse começo que eu vou falar para você. Para emendar o contexto nessa parte do tema, você pode decorar essa ideia que eu vou te passar aqui. Pode começar sempre assim. Por essa razão ou por isso, discute-se, risquinho SE. Por isso, discute-se sobre. E aí você coloca a ideia do tema. Professor, mas tem problema de eu repetir uma palavra? Tá? Nesse momento aqui não. Se por acaso você falou acidente de trânsito lá em cima, 0 problemas você repetir aqui, porque agora é a hora da exposição do tema mesmo. Agora, em outros momentos do texto, não é interessante você ficar repetindo isso muito junto. Em contrapartida, se por acaso você conseguir trocar uma coisa em outra, não tem problema também. Mas aqui a dica é, mude o menos possível a frase que vai estar no tema da sua redação. Então, se a frase é a violência no trânsito no Brasil, você vai colocar isso. Se o tema da sua redação é as dificuldades de combater a violência contra a mulher, você vai usar isso, as dificuldades de combater a violência contra a mulher. Você vai colocar, por isso discute-se sobre a dificuldade de combater, beleza? Então mude o menos possível. Então vamos lá, reorganizando as ideias. Fez o contexto, ponto final, e aí você pode decorar essa partezinha. Por isso discute-se sobre, e aí você coloca a ideia do tema. Por isso discute-se sobre o combate à violência no trânsito no Brasil, beleza? E agora você não coloca o ponto final depois dessa parte. Não coloca o ponto final. Você vai emendar da seguinte forma. Você vai emendar na próxima parte, que é o T, que é contexto, tema e tese. O que é essa tese, galera? A tese é quando você vai antecipar para o seu leitor 2 causas daquele problema que está sendo discutido. E aí como que você emenda uma coisa na outra? Então vamos lembrar, ó. Lembrando a frase do tema. Por isso, discute-se sobre o combate à violência no trânsito no Brasil, que tem como principais motivações, ou que tem como principais causas, e
Taranã, que tem como principais causas a imprudência dos motoristas e a falta de fiscalizações mais rigorosas. Pronto, acabou a sua introdução. Você sempre vai ligar com essa letrinha E, que tem como causas, ou que tem como principais causas, ticaracateca e ticaracateca. E acabou a sua introdução. Professor, quantas linhas? Essa sua parte de introdução deve ter aí de 5 a 8 linhas, pensando numa folha grande, numa linha de caderno grande, por exemplo, que é como você vai ter na hora da prova. Fechado? Se você entendeu, então, comenta aqui embaixo CTT e coloca, sabe aquele emojizinho do check? Se você conseguir, coloca CTT, check, tá? Se você conseguir entender exatamente como que faz essa parte da redação. E ó, vai lá pro meu Instagram também, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!